Meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Rosineide Silva. Muito prazer conhecer vocês, tá certo? E como vocês viram aqui no título do vídeo, não é isso? Hoje eu vou contar um pouco das minhas histórias na época que eu era adolescente, na época de escola, na época. Muitas coisas vai rolar por aqui hoje, tá certo, gente? Então vamos lá? Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve aí, deixa teu like, que é muito importante para o canal, tá certo, gente? Compartilha o meu vídeo, tá bom? Ó, e não esquece de ativar o sininho, tá certo? Para todos os vídeos que aqui eu postar chegar em vocês em primeira mão, tá certo? Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos deixar de conversa mole e vamos para minha história, gente. Solta a vinheta! Como eu já me apresentei, me chamo Rosineide, mas pode me chamar de Rose, tá certo? Tenho 45 anos, tá bom? Tenho dois filhos maravilhosos que eu amo de paixão. Sou casada, tenho um maridão que eu o amo, tá bom? E agora eu vou contar um pouco da minha história quando eu era criança, tá certo? Bem, gente, sou filha de pais separados, tá certo? Convivi com meu pai até acho que 5 anos, em 5 anos de idade, tá certo? Depois meus pais se separaram e quem me criou foi a minha mãe, tá certo? Então eu considero minha mãe e meu pai, tá bom? Então, gente, olha, na época da escola, quando eu tinha assim 7 anos, né? Que na época as crianças só iam para a escola, né? Com 7 anos, tá certo? Hoje em dia é bem diferente, né? Hoje em dia as criancinhas estão indo para a escola com 2 anos, com três, né? Isso, mas antigamente não. Antigamente a rede municipal, a rede estadual de ensino só aceitava a partir de 7 anos, tá certo? Então eu comecei a estudar com 7 aninhos, tá certo, gente? Olha, vou confessar a vocês que eu não era muito sábia, não, viu? Gente, eu não era muito sábia, tá bom? Quando eu vim aprender a ler, a soletrar as letrinhas, diga quantos anos, gente, eu comecei a ler. Gente, com 10 anos. Eita, hoje em dia as crianças começam a ler logo cedinho, né? 3 anos, 4 anos já tá, né? Fazendo, formando as sílabazinhas. Bola, né? Bola, né? Mas antigamente não. Antigamente as coisas eram bem diferentes, tá bom, gente? Então, fui pro colégio com 7 anos de idade. Aí depois minha mãe arrumou um casamento, outro casamento, tá certo? A história da minha mãe depois eu vou contar junto com ela. Olha, vai ser muitas horas, viu? Porque quem gosta de conversar é manhã. Mas aí a minha mãe arrumou outro casamento, é isso? Então, é, fomos morar em outro bairro, tá bom? Fomos morar em outro bairro, com 9 anos, né? Minha mãe arrumou outro casamento quando eu tinha 9 anos, então a gente fomos morar todos juntos, né? Eu, minha mãe, minha irmã e com a família do esposo dela, não é isso? Porque ele era viúvo, então eles se casaram. Então a gente foi morar lá na Imbiribeira, em outro bairro, que também tem muitas lembranças de lá, gente. Eu tenho muitas lembranças mesmo, tá? Na minha época de infância, com 9 anos. Ah, como foi bom, gente. Foi bom demais, sabe? Mas aí, se eu for contar pra vocês, aí tem que fazer o vídeo pausado, assim, né? Por etapa, né? Vídeo um, vídeo 2, vídeo 3, tá certo? Porque é muita história, né? Tenho 45 anos, né, gente? Já tô chegando aos 46. Daqui a 2 meses eu faço 46 anos, tá certo? Então, gente. Então, a gente com 9 anos, a gente foi morar na Imbiribeira, com nova família e tal. Depois a gente passou muito pouco tempo lá, acho que uns 2 anos, 3, não sei. Não lembro mais, tá certo? E voltamos para o bairro que eu nasci, tá certo? Aí quando voltamos para o bairro anterior que a gente morava, né, que foi o que eu nasci, é, minha mãe e meu padrasto, eles começaram a negociar, a trabalhar para si próprio, tá certo? Então, como eram os nossos trabalhos aqui, gente? Era o seguinte, era
A gente começou a mãe a fazer, assim, salgado em casa, tá me entendendo? Começou a fazer salgado em casa. Então, nessa época, eu já tava o quê? Com 11 anos, 12, por aí, tá certo? Então, mãe fazia a situação, gente, na época era muito difícil. Hoje tá tudo fácil, hoje tá tudo beleza, né? Hoje tem faculdade que a gente pode fazer de graça, que o governo oferece, né? Só é você fazer aí o Enem, não é isso? Ajuntar aquela pontuação e passar e pronto. Mas antigamente não, tá bom? Antigamente, gente, só quem ia pra faculdade era pessoas que tinham dinheiro, tá me entendendo? Era pessoas que tinham dinheiro, não era qualquer um que ia, não. A única faculdade na época que tinha, que era de graça, que ninguém pagava, mas você tinha que estudar, viu, neguinho? Tinha que estudar, não era qualquer um que ia, não. Só era a faculdade federal, tá certo? Só era a federal, que sempre foi grátis ela, mas aí a pessoa tem que estudar muito, muito mesmo. E só quem passava, entendeu? Só era pessoas que tinham dinheiro para fazer o quê? Para pagar um cursinho por fora, entendeu? Então, quem era assim da classe baixa, como eu, não tinha essa oportunidade, porque os pais na época não podiam pagar um cursinho, não é? Um cursinho para a gente fazer preparatório, para passar nos concursos, passar. Não tinha. Hoje em dia tá tudo mais fácil, hoje em dia tem muitas faculdades, olha o tanto de faculdade que a gente temos, graças a Deus, né, gente? Graças a Deus, né? Mas é isso aí, gente. Então, a situação antigamente era muito difícil mesmo. Em outro vídeo eu venho falar sobre a situação da minha mãe, tá certo? A história dela com meus irmãos, eu ainda era pichotinha. Foi muito difícil também para os meus irmãos, para minha mãe, tá certo? Outro dia eu conto a história dela. Hoje eu vim contar a minha, tá certo? Então, com 12 anos aí a gente começou a negociar. O que é que mãe fazia? Mãe fazia pastéis salgado, sabe? Coxinha, aqueles canudinho. Hoje em dia existe o canudinho, mas é comprado, gente. A gente vai nessas lojas que vende de festa e compramos já pronto. Quando, só falta, só a gente só acrescenta o recheio, né? Isso mais antigamente não. Antigamente a gente tinha forminha do enroladinho. Olha, tudo eu aprendi nessa época, tá, gente? Eu comecei a cozinhar com 12 anos. 11 para 12 anos, minha mãe botava a gente tudo na cozinha pra gente aprender a cozinhar. Por isso que hoje eu sei o cozinhar, tá certo? Então a gente começou a fazer esse salgado. Aí era eu, a minha irmã e a minha irmã de criação, que era filha do meu padrasto, tá certo? Hoje em dia ele é falecido, ele, tá bom? Ele é falecido. Mas eu o amava de coração, tá bom, gente? Então eles dois preparavam, né? Todos nós preparava, a mãe fazia massa, sabe? Com trigo, botava e aquela coisa toda e fazia os pastéis. Hoje em dia são pastéis recheados, pastéis, né? Com muitos sabores, mas isso antigamente não. Antigamente só era de carne, tá bom? E açucarado, tá certo? Jogava no óleo, quando ele assava, esfriava e colocava o açúcar em cima. Então, eles faziam, a gente ia vender em porta aqui no bairro, tá, gente? Com 12 anos de idade, 11 para 12 anos, certo? Hoje em dia, as crianças, adolescentes não querem isso, tá bom? Mas a gente ia. Quando a gente estudava pela manhã, a gente ia pra escola, né? Acordava cedo. Às vezes nem tomava café, gente. Nem tomava café. Entendeu? E a gente acordava e ia pra escola. E manhã já estava preparando, viu, as massas, sabe? Para quando a gente voltar do colégio, a gente vender. Gente, você acredita que nem sempre quando a gente voltava do colégio, a gente tomava um banho, almoçava, não. Já tava as bandejas já preparada, sabia? Tá preparada assim, já com os pastéis. Cada bandeja com 10 pastéis, tá bom? Para eu e minhas irmãs vender, tá bom? E a gente às vezes não tinha nem tempo de almoçar nem tomar café, né? De tomar um banho, né? E muitas vezes a gente já chegava atrasada em casa, aí não tinha tempo, a gente já ia pra rua vender mesmo, gente. Botar a mão na massa, arregançar aqui as mangas, entendeu? E ia embora. E ninguém reclamava se a gente botasse cara feia. Ah, gente. Como é que se diz? Os pais de antigamente soube assim, sabe, dar aquelas ordens. Hoje em dia nós
né? Eu sou mãe, tá bom? Eu sou mãe, eu sei como é. A gente paparica muito, a gente faz muito agrado. Não que não devemos fazer agrado, nem paparicar um filho, nem amar, não é isso? Mas a gente temos que colocar em ordem as coisas. E antigamente era assim, tá bom? Antigamente era assim. Então a gente ia vender os pastéis, gente, olha, pense. E voltava com o dinheirinho certinho. O dinheirinho já era do pão, já era de um café, já era de uma margarina, pra gente colocar na mesa. Tá vendo como foi a minha vida, gente? Foi fácil, não. E quando a gente estudava à tarde, a gente ia de manhã, vender os pastéis pela manhã. Importa nos comércios e tal, entendeu? Era de manhã e à tarde. Mas o lucro mais era à tarde, tá certo? Porque as pessoas gostavam de lanchar, tudinho e tal. A vida, na minha época, não era fácil, não, viu? Era um pouquinho complicado, tá vendo, gente? Então, foi assim a minha infância de negociar, sabe? A gente não tinha muito lazer, não, como hoje não. Hoje em dia, as crianças, né, adolescentes, têm muito lazer, ok? Os pais querem dar, querem retribuir o que não teve na sua infância, como eu mesmo, né? Que eu posso retribuir a meus filhos quando eles eram bebê, tá bom? Que também a minha vida não foi fácil quando eu me casei, não foi fácil, gente, também não, tá certo? Criei meus 2 filhos só, né? A mesma idade que minha mãe separou do meu pai, eu com 5, 6 anos, foi a idade que meus filhos também, tá bom? Na época que eu tinha 12 anos, olha, gente, foi uma graça, viu? Foi muito bom. Assim, né? Foi divertido. Tudo pra gente naquela época era divertimento, tá bom? Tudo era divertimento, não tinha nada de ruim, não tinha... Então, gente, essa foi uma história, né? Só um pedacinho da minha infância, tá certo? Da minha infância que eu contei pra vocês, como foi que eu vendi meus pastéis, que não foi fácil, tá bom? Vou fazer outro vídeo porque tá ficar muito grande, muito enorme, e é um saco pra gente estar assistindo um vídeo grande. Eu mesmo, particularmente, eu gosto, certo? Quando eu pego um vídeo grande, eu assisto muita coisa do youtuber também, acompanho muitos youtubers, tá bom? Eu sou inscrita em muitos canais, então eu gosto. Quando tem 15 minutos, 20 minutos pra lá, eu gosto, eu amo assistir, né? Mas tem muita gente que não tem paciência. Então, eu vou fazer essa primeira parte, aqui estamos a primeira parte do meu vídeo, certo? E eu vou voltar com a segunda parte, que foi na minha adolescência, de 12 a 15, 16, 17 anos, num colégio, tá certo? Num colegial, tá bom? Eu vou explicar a vocês como era também. Também foi muito difícil pra gente também. Então, pessoal, essa foi a minha história na minha infância, tá certo? Dos meus 6 anos até os 12. E eu vou fazer agora o outro vídeo, a segunda parte, tá bom? De 12 anos pra lá, tá certo? Na época que eu dançava quadrilha, na época do colegial, tá bom? Então, se vocês gostaram da minha história, tá certo? Não esquece de se inscrever aqui e dar aquele like, tá bom? Beijo pra todos, até a próxima, até a segunda parte do vídeo, tá bom, gente? Cheiro!